Fala galera, tudo bom com você? A galera aqui do segundo ano. Vamos falar a parte 2 da primeira lei da termodinâmica, que já gravamos a parte um. Falamos para você sobre a parte das formações gasosas, as três que nós estudamos. Vamos falar agora desse aqui, o sistema adiabático, que a gente tem que ter uma atenção mais específica. Por quê? Antes disso, vamos estar aqui tocar a vinheta que nós voltamos aqui para nossa aula, tá bom? Toquem a vinheta. Então, galera, como nós falamos para você, vamos aqui analisar aqui quando você tem variação, vimos que o trabalho, quando ele não realiza trabalho, seria um sistema onde ocorre na transformação isovolumétrica e na isotérmica. Na isobárica ninguém zera, tá? Agora, aqui quando o calor ele vai ser igual a zero, ó. Atenção, anota aí no seu caderno. Vamos aqui no nosso contexto, ó. Aumentar um pouquinho aqui. Então, quando o calor ele acaba sendo zero, ou seja, ele não troca calor com o sistema, isso ocorre pelo seguinte fato, ó. Vamos colocar aqui a fórmula igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Então, vamos pegar a energia interna passada para o outro lado. Então, vai ficar assim, ó. Trabalho vai ser igual a menos o ΔU, que é a variação da energia interna. Professor, o que significa isso quando você não troca trabalho? Se o trabalho ele for positivo, o que ocorre seria no caso que nós chamamos de expansão, ó. Atenção, ó, mais ou menos aqui. Então, nesse caso, o gás ele está realizando trabalho sobre o sistema, mas para ele realizar, ele vai fazer com que, professor, a sua energia interna diminua. Então, diminuindo a energia interna, o que vai acontecer? O gás ele precisa, as moléculas vibram com menor intensidade. Para ela acontecer essa vibração com intensidade, o que vai acontecer? A energia interna diminui e ele consegue expandir. Agora, você tem que ter o detalhe seguinte, vamos colocar aqui um cilindro para que você possa analisar junto comigo, ó. Então, vamos colocar aqui como se fosse a questão da expansão, tá? Aqui, ó. Opa, perdão, galera. Vamos colocar aqui um sobrepeso. Imagine que esse gás aqui ele conseguiu se expandir, tá? Vamos colocar aqui como se ele se expandisse. Pronto, colocar aqui esse sobrepeso. Então, o que acontece? Então, o gás ele se expandiu, tá? Não tá trocando calor com ninguém, aqui não tem um sistema não há uma fonte quente, né? Para ele trocar calor. Então, esse gás aqui, para ele se expandir, ou seja, a energia interna dele diminui. Então, significa que o gás, na expansão isotérmica, ele refrigera, ou seja, ele perde energia interna, entre aspas, para ele conseguir fazer a expansão. Isso ocorre muito, sabe onde, galera? No desodorante. Quando você está com desodorante, aí o que acontece? Quando você aperta lá na parte externa, no bico, quando você toca ali como ali é um metalzinho, um condutor de energia, você percebe que está frio. Por quê? Para o gás ele se expandir, para ele sair através do bico, uma velocidade tão intensa que não dá para ele trocar calor com o meio. Então o gás ele vai refrigerar. Refrigerando, ele está perdendo, entre aspas, calor em forma de energia interna. E vai acontecer o processo de expansão. Vamos colocar aqui algumas observações, porque vai entrar a relação entre pressão, volume e temperatura, tá? Vai variar as três aqui no contexto, tá bom? Vamos lá então. Já colocamos aí para você. Então, imagine que o gás ele sofre expansão. Nesse caso, a energia interna diminui. Demos o exemplo para você do desodorante, tá? Então, olha o que acontece. Quando o gás ele se expande, significa que ele está realizando o trabalho. Realizando o trabalho, a energia interna vai diminuir. Então, diminuindo, vai diminuir também. Lembra que pressão e temperatura é uma grandeza diretamente proporcional. Então, significa que a temperatura ela vai o quê? Ela vai diminuir. Diminui a pressão, diminui a temperatura, o volume aumenta. Agora, quando, professor, o gás ele vai sofrer, vamos colocar aqui de vermelho, um segundo momento. Imaginar que o gás ele está, nesse caso aqui, mais ou menos aqui nesse ponto, ó. Então, nesse caso, vamos colocar de vermelho para ficar legal, ó. Segundo momento, ó. Tá? Nesse segundo momento, o gás está sendo comprimido.
tá? Esse gás está sendo comprimido. Então significa que ele está recebendo calor, ele está recebendo, não está trocando calor com ninguém, né? Isso aqui seria no caso a expansão. Esse seria o processo de expansão, tá? O gás está se expandindo. E uma vez o gás se expandido, olha o que vai acontecer aqui, galera, ó. Agora vamos ver o processo de compressão. Ou seja, lembra que compressão, ele não está recebendo trabalho. Como não está ele está recebendo trabalho, então o trabalho vai ser negativo. Ou seja, o gás está sendo o quê, professor? Atenção, ó. O gás está sendo comprimido. Comprimido, as moléculas vão vibrar com mais intensidade, aumentando a sua intensidade, vai aumentar a sua energia interna. Isso que diz aqui a equação para a gente, tá? Uma é positiva, outra é negativa. Então, aumentando a energia interna, aí vamos fazer a relação aqui, ó, entre pressão, volume e temperatura, ó. Isso na compressão, tá? Compressão. Então, volume diminui. Repara que o gás diminuiu seu volume. No primeiro momento ele se expandiu, aqui está sendo comprimido de vermelho. Então, comprimindo, ó, vai aumentar a energia interna, vai aumentar, lembra que a energia interna é uma função da temperatura. Aumenta a temperatura, vai aumentar a pressão do gás. Top, né? Então, isso mostra para você o processo de compressão. O gás não está trocando calor com ninguém, né? Como ele não está trocando calor com ninguém, nesse caso, na compressão, volume diminui do gás, pressão e temperatura aumenta de uma forma que o gás ele está em relação quando você não tem uma fonte quente relacionado ao processo de compressão do gás. Isso na transformação adiabática, tá? Sistema adiabático no caso. Então, galera, essa foi a nossa aula de sistema onde você vai ocorrer a parte de transformação adiabática, né? Vimos para você questão de expansão, compressão. Você tem que ficar sempre atento nas transformações que ocorrem, tá bom? Nesse caso, nas 4, que é importante na lei da termodinâmica. Então, depois vou mostrar para você a parte 3, que vai mostrar a parte gráfica, onde vamos ver o gráfico na parte isotérmica e veremos a questão do ciclo do trabalho convertendo em calor ou vice-versa. Já até comentamos com você em sala de aula, tá? Mas só para a gente revisar aqui para você ver quando o ciclo é horário, o ciclo anti-horário, tá certo? Então, muito obrigado. Aguarde a sala que nós colocamos logo mais aí para você. Fica com Deus e até a próxima, galera. Tchau, tchau.